Bom, boa tarde, Renato. Um prazer poder receber você aqui e principalmente poder trocar uma ideia com você, conhecer mais um pouco da sua trajetória, da sua pesquisa, desse trabalho tão interessante, esteticamente tão potente, forte ao mesmo tempo que você traz aqui para a gente. Então, primeiro, eu queria saber como é que você começou essa investigação, pelo menos dos trabalhos que você nos apresenta aqui, né? Você sempre traz essa preocupação de trabalhar com a linha, com tecido, né? Criando essas bandeiras, essas formas, mas onde a questão do tecido, da linha, e dessa materialidade desses panos, né? Fazem muito parte da sua pesquisa, né? Para além das discussões cromáticas desses corpos que você traz, né, dessa... Mas primeiro a questão do tecido, né? Como é que você começou a fazer? Qual foi o seu interesse do início de trabalhar com esse tipo de material? Bom, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, mostrando um pouquinho do trabalho. E o tecido, ele sempre esteve presente, né? Eu parti do começo da pintura, isso lá na faculdade ainda. Uhum. E a pintura, como você bem sabe, sempre foi feita, ou não sempre, mas nos últimos séculos foi feita sobre tecido esticado num chassis, né? Uhum. Então, ah, a gente começou a trabalhar muito naquela época, anos 90 e tudo, com a tela solta do chassis. Isso era uma coisa bem, uma prática bem comum, né? Você vê o Leonilson e muitos outros, e eu comecei a me interessar pelo tecido em si, né? Por que que tinha que ser aquele tecido, aquela lona lisa, e por que que tinha que ter o chassi, e por que que tinha que ser retangular, enfim, fui questionando esse tipo de coisa. Comecei a cortar, comecei a sobrepor os tecidos. Esse interesse começou muito forte a partir dessa investigação em relação à pintura. E eu não comecei costurando, eu comecei primeiro com a base da pintura, né? Com mudar o tecido, mudar a textura, colar coisas sobre a superfície da pintura e tal. E aos poucos eu fui percebendo, porque eu estou trabalhando com tecido com cola, com tinta e tal, se esses tecidos já têm cor, se esses tecidos já têm um corpo, já tem uma consistência específica, etc. E aí eu comecei a costurar. Muito aos poucos eu comecei a costurar. Fui autodidata, peguei a máquina de costura lá da minha mãe e me virei como podia. E no meio da trajetória eu comecei a perceber como essa relação do tecido tem a ver com a questão da roupa e, por consequência, com a questão do corpo. É Eu, interessante como você vai criando essa trajetória, né, desse tecido que vem num diálogo com a pintura, desse tecido ou dessa pintura que vai para o espaço, me lembra um pouco o Leonilson, mas também os penetráveis do Hélio de Sica, né, os parangolés do Hélio, né, tem um pouco essa questão nesse trabalho cúbico vazio, né, me lembra um pouco mesmo essas bandeiras furos, né, a ideia, enfim, agora, é interessante como você vai desse deslocamento de um exercício da pintura, de uma relação também de cor, né? Porque tem uma discussão cromática muito forte nessas sim, gamas de tecido, né? Que vão para além de uma questão decorativa, mas que, que também dão uma forma, uma paisagem, né? Para a pesquisa, quando você traz aqui nesses gravatas bêbadas, né? Onde você de fato parece assumir o lugar do corpo, né? Parece um corpete ao mesmo tempo, né? Ou aqui nesse corpo peneira na parede, onde essa forma desse tecido já de fato vira um corpo, né?
Sim. Eu acho que eu sempre tive uma relação muito forte com o pessoal da moda. Todo mundo me pergunta sempre: você já fez roupa? Você não fez roupa? Não, eu nunca fiz roupa. Na verdade, eu acho que o que me interessa é trazer da moda, da decoração, de todos esses, vamos dizer, das artes aplicadas para dentro da arte e vice-versa, né? Eu acho essa conversa, esse diálogo com o que está em volta. Eu sempre falo, o tecido é aquilo que a gente dorme no tecido, a gente acorda no tecido, a gente anda com o tecido. É uma coisa que às vezes a gente até nem percebe que ele está lá. Quase como se esse elemento plano, né, que é o tecido, ele fosse tomando corpo com o tempo. Os volumes foram aparecendo, os volumes do corpo, os volumes internos e tal. Eu sempre penso também o tecido como pele, como uma representação dessa superfície, né? E aí há uma pele tanto do nosso lado externo como a nossa pele do lado interno. Nessa instalação que você apresenta Corpo Sem Órgãos, né, que você faz alusão também nessa ideia do corpo sem órgãos, né? Você tem uma questão aqui de que aqui nesse corpo peneira já tem isso, né? Desse corpo mais visceral, né? Que sai do tecido e vai para esse órgão interno, né? Mas também tem uma dimensão de uma tatilidade muito grande no trabalho, né? Dessa Sim. percepção, essa vontade de tocar, de mexer, né? De sentir essa textura, né? Também que você encontraria nas discussões dos neoconcretos, ou mesmo né, num trabalho do Ernesto Neto, me lembra, né? Mas é interessante porque você coloca gravata, né? Não é um tecido ali, é um tecido muito do dia a dia, né? Uma gravata, né? Enfim, esse varal serpente que você constrói aqui é super interessante. Eu percebi, então, nesse uso dos tecidos, eu comecei a ver que eu comecei a ganhar muito material, né? As pessoas falaram, olha, o Renato trabalha com isso, tem esse interesse e tudo mais. Claro, e além de ganhar, o olho da gente vai para cima disso, né? Então, claro. É óbvio, você em qualquer lugar, qualquer feirinha de antiguidade, tá desmanchando a casa de alguém, enfim, eu gosto de ver o que acontece, o que sobra, quer dizer, todos esses tecidos, eles têm história, né? Quando eu falo da toalha, do lenço, da gravata, enfim, tudo isso carrega consigo uma história, né? A gravata, ela tem um significado nesse lugar, nessa instalação que foi na época na Casa Juice Fósforos, foi uma residência que eu fiz lá. Isso ficou muito evidente. Eu sempre gostei da gravata como um elemento, como um tecido, porque o tecido da gravata é um tecido muito especial, feito para aquilo. Você não vai na loja e compra, eu quero 1 metro de tecido de gravata. Isso não é bem assim. Elas são feitas daquele formato, elas têm aquele... Então, é um tecido muito especial, vamos dizer, é a joia do homem. Então, tem esse elemento. Sempre gostei disso. Quando eu fiz essa residência na Casa Juice, o que acontece? Aquele prédio foi o primeiro lugar, o primeiro cartório de São Paulo, do lado da Praça da Sé, com aquele monte de advogados, gente engravatada passando para cima e para baixo. E o projeto lá era em relação ao acervo de moda que tem da Casa Juice. E aí o pessoal me trouxe, a primeira coisa que apareceu foi o quê? Uma sacola cheia de gravatas. De gravata. E aí eu comecei a olhar para elas com outro sentido também, e também para os outros tecidos e os outros materiais que eu uso, com sentido simbólico do próprio material, né? Não só pela forma, mas também pelo que ele carrega, pela história que ele carrega. Pela memória dele. Tanto que muitos trabalhos, para mim é muito fascinante quando nesse caso que eu recebo o material enfim, uma toalha, uma renda, qualquer coisa. Muitas vezes o trabalho parte disso, dessa observação, desse encanto. Nossa, que coisa mais bonita, que história mais interessante, como foi feito. E, claro, daí fui estudar tudo isso, todo
da onde vem cada tipo de tecido, e, enfim, isso é uma coisa que me interessa. E a partir disso, muitas vezes, o trabalho surge, né? Ele vem do material e não de um projeto pré-estabelecido, né? Daí a gente pode emendar com a série das luvas, né? Das mãos, que Total. tem tudo a ver com essa história. Não só o toque, mas como esse grafismo, né? Que a gente vai criando na nossa mão, é isso que eu olho. E, na verdade, são grafismos totalmente criados e imaginados, mas ele partiu dessa observação, que a gente cria esse desenho, teoricamente, ao longo da vida, a gente está criando esse desenho na nossa palma da mão, e isso, né, isso é um desenho, querendo Bonito, ou não. bonito. É, Ah, bonito, não, porque a mão, né, é o que, entre aspas, é a sua identidade, a sua história, né? é. Você recupera essa simbologia da mão, né, da mão como a identidade, essas linhas da vida, traz a questão do toque e dessa história e memória que você já tinha feito no trabalho das gravatas, por exemplo, né? E por isso Uhum. chama linhas da mão, né? Linhas da E mão, a linha do bordado é a linha do desenho, é a linha da sim. mão, é a linha E a do linha da destino, vida, linha da enfim. vida, etc. Que É por aí bonito. que vai. Bonito, por aí que vai. É bonito aqui, esse trabalho aqui também, essa instalação, né, com essas esculturas e tecido, acho que também tem essa outra dimensão, né, no seu trabalho, com essa dimensão escultórica, de fato, né? Sim, sim. É, então, né, a pintura sai da tela, vem para o tecido e se transforma em escultura, numa escultura que é tátil, que lembra o corpo, né? Mas tem como se fossem vários corpos aí, né? Também tem essa dimensão. Agora, tem uma questão interessante, que é um elemento também, eu não consigo ver tudo em detalhes, porque, né, claro, o gostoso desse trabalho é você ver ao vivo, né? Mas Sim, tem um elemento aqui que você traz também, que são as redes, né? Então, tem uma rede aqui, né, no seu trabalho, uma outra rede aqui, né? Esse elemento também dessa costura meio popular, né? sim. Dessa rede que é essa rede de pesca, essa rede, né, que está presente, dessas malhas, né, que vão sendo feitas. Sim, eu vejo isso muito forte nesse simbolismo da construção da teia da vida, né, dessas mitologias todas em relação ao fio da vida, ao fio, a tecelagem da vida, né? E claro, eu olho para todas essas técnicas que a humanidade já usou com o fio, com o tecido, isso tudo me interessa. Então, de algum jeito, acaba aparecendo ali, acaba vindo para o meu trabalho. Bom, Renato, foi um prazer falar com você. Trabalho super potente, super lindo. Um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, eu E que agradeço. ficamos aí em contato, tá bom? Obrigado. Até mais.